A seguir, IIGD Irajá. Irmãos, nós temos falado sobre Jesus, o bom pastor, e as suas ovelhas. Quando alguém aceita Jesus e abre bem o seu coração para conhecer a Jesus, que é a palavra de Deus, vai fazendo descobertas extraordinárias. E nessas descobertas são tiradas algumas conclusões do tipo: se eu soubesse disso há mais tempo, não teria sofrido isso, não teria passado por aquilo. Essa é a grande realidade de quem põe o coração em conhecer a Deus, na sua palavra. Vemos que muitas vezes cristãos, filhos de Deus, pessoas que são de Jesus, continuam sofrendo da mesma forma que sofriam antes de conhecer a Cristo. E surgem então as perguntas: por quê? Por que depois de encontrar a Jesus, a pessoa passa pelos mesmos problemas, ou as mesmas dificuldades, os mesmos sofrimentos, ou até cai nas mesmas ciladas e situações que caem pessoas que não têm Jesus? Não há diferença? O Senhor Deus não opera na vida de alguns, ou em alguns momentos Ele não quer operar? Onde está a falha? Quando eu contemplo Jesus como bom pastor, dizendo: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Quando se contempla isso, devemos, somado a isso, contemplar também os alertas, as advertências. Devemos contemplar, acima de tudo, os mandamentos. E devemos, então, colocar em prática tudo que estamos recebendo de Deus. Porque vida com Deus é uma vida prática, é uma vida de fé, é uma vida de comunhão com Deus. E surge aqui, então, a palavra-chave. Se eu quero desfrutar dos cuidados de Deus, eu preciso estar perto dele. Há pessoas que, infelizmente, só vão a uma igreja, só frequentam uma igreja quando é um dia especial, é o batizado de um familiar, é o casamento do parente, é um outro dia, como hoje aqui, o Dia das Mães. E aí os ventos sopram violentos, e em determinados momentos parece que o barco vai naufragar, e a pessoa entra em desespero, e muitos perguntam: cadê Deus? Mas a pessoa não tem comunhão com Deus. Ela não se preparou para atravessar os momentos difíceis com aquele que pode lhe dar todas as vitórias, que pode derrubar todos os obstáculos nos seus caminhos. Esse bom pastor de quem estamos falando, Jesus, chegou ao ponto culminante de entregar a própria vida, derramando seu sangue até a última gota. A pergunta é: o que faltou Jesus dar para que o ser humano tenha comunhão com Deus, para que ele desfrute dos cuidados de Deus? Faltou nada. A falta está sempre no ser humano, e é lamentável. Então hoje nós vamos iniciar atentando bem para o bom pastor, que além de bom pastor, ele é o sumo sacerdote, o grande e único sumo sacerdote do Novo Testamento. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo de número 4. Nós vamos fazer uma leitura dos versículos de números 14 a 16. O título dessa parte diz, você pode ler comigo: Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto. Está vendo, irmãos? De vez em quando falamos aqui, não é? Temos falado constantemente que Deus é um Deus de pactos. E o último pacto que ele fez, e definitivo, foi o sacrifício de Jesus. Deus entregou o seu único filho para que o seu filho salvasse o mundo, para que ele salve o mundo, mas para que através dele nós possamos desfrutar de todos os cuidados e bênçãos de Deus. Lamentavelmente, muitos cristãos, muitos que são de Jesus, vivem uma vida
oscilante. Temporada com Jesus, temporada sem Jesus. Um pouquinho buscam conhecer e se distraem e se ocupam demais e depois não recebem o entendimento para cada dia e principalmente para estar preparado para o dia da adversidade. Muita gente se perde no dia da adversidade, o chamado biblicamente dia mau, do qual Deus fala. Enquanto nós estivermos aqui na terra, irmãos, nós vamos ter de enfrentar Satanás e seus demônios. Você não vê o diabo, ele não vem naquela figura retórica todo vermelhão, com um chifre, um tridente na mão, 2 chifrões enormes, mas eu sou o diabo e vim aqui para tentar destruir teu casamento. Estou te avisando que eu vou colocar um esfriamento. Estou te avisando que eu vou colocar uma pessoa no caminho de vocês aí que vai arrebentar com vocês. Vou botar uma pessoa no caminho dele, vou botar uma pessoa no caminho dela. O diabo não avisa. O diabo também não vem e avisa, ei, vou jogar uma onda, vou jogar uma virose aí que vai atingir todo mundo, vai pegar toda a tua família. O problema, irmãos, é que o cristão não procura conhecer a Deus, principalmente quando tudo está bem. Às vezes a gente vê cristãos distraídos, estão sempre, sabe, em recreações. A necessidade de buscar a Deus, não só conhecimento, mas comunhão. Ah, já conheço. É um absurdo, irmãos, para não dizer uma estupidez cega. Quando às vezes dizemos, vamos abrir a Bíblia no livro tal, no capítulo tal. Ainda não dissemos nem o versículo e a pessoa já disse, já conheço tudo. Eu uso um comparativo para dizer, você conhece a comida da tua casa. Ela se repete por diversas vezes. Você come alguns dos alimentos, alguns dos cardápios da sua casa são repetitivos. Por que você come se não são novidades? Porque você precisa se sustentar. É o erro de muito cristão que não põe os olhos na Bíblia Sagrada e não vai buscar alimento para sustentar o seu espírito, para lhe dar iluminação, para que nos dias da adversidade, ou nos dias das adversidades, tenha armas para o combate, armas espirituais, para que tenha estrutura para suportar os ventos que sopram muitas vezes violentos demais. Mas o que diz a Bíblia? Quando a casa está construída sobre a rocha, ela suporta as piores tempestades e ela fica de pé. Então esse é o nosso assunto de hoje. Jesus, o sumo sacerdote. Ele intercede junto ao Pai por nós, mas ele é o bom pastor que cuida muito bem das suas ovelhas. Importante é saber o que é ser uma ovelha. Como eu tenho dito, um cristão ovelha. Quais são as características das ovelhas e por que o bom pastor se agrada tanto das ovelhas? Porque ele cuida com tanto amor das ovelhas. Mas as ovelhas não se afastam do bom pastor, elas o seguem. Então, irmãos, eu espero que nesse momento, a partir desse momento que nós vamos fazer a leitura, cada um de nós esteja com o coração 100% aberto e receptivo para o que o Espírito de Deus vai nos dizer através disso aqui. Então, versículo 14, lê comigo. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu vou começar hoje aqui do último versículo para chegar depois ao primeiro. Pastor, eu já disse que Jesus está à direita e aqui está dizendo, e que ele intercede por nós. Então ele fala com o Pai a nosso respeito.
Bom, então a princípio, por base, eu preciso, sabendo disto aqui, ter uma certeza absoluta no meu coração que eu tenho importância para Deus, que Jesus não esquece de mim, que o meu nome está registrado no céu. Mas se eu não buscar, se eu não orar, a minha voz não entra no céu. Se eu não falar com Deus em oração, se eu não louvar, a minha voz não chega até Ele. Se eu não servir a Deus em adoração, se eu não buscar conhecimento da palavra e não meditar, eu não vou andar de modo que agrade a Ele. Eu não saberei a sua vontade. A vontade de Deus está expressa na sua palavra. O pecador diz: eu não quero saber de Bíblia, eu não sou crente. Eu não sou crente, eu não sou evangélico, eu não sou Bíblia. Essas são algumas das expressões dos pecadores pela cegueira espiritual. Porque a Bíblia Sagrada, ela é em primeiríssimo lugar a palavra de Deus. O que Deus quis que o ser humano soubesse, o que Ele quer que se saiba, Ele fez que fosse escrito nos 66 livros. Depois a Bíblia Sagrada é o manual da vida. Se eu quero viver bem, agradando a Deus, se eu quero viver como Deus quer que eu viva, se eu quero as bênçãos de Deus, se eu quero ser dirigida por Deus, então eu tenho que ser guiada pela palavra. Ela é o manual da vida. Se eu quero conhecer os segredos de Deus, então eu vou buscar a Deus, eu me dirijo ao Espírito de Deus, conhecendo um pouquinho da palavra, do que o Espírito Santo me revela a seu respeito na Bíblia. Às quartas-feiras, eu tenho dito, irmãos, quarta-feira é escola bíblica. É o dia em que nós fazemos estudo da palavra, até para que possamos estar de pé, estar bem, desfrutar das bênçãos e dar cobertura à família. E alcançar a família para a salvação. O que nós vemos hoje, irmãos, é muitos cristãos muito distraídos, muitos cristãos muito ocupados. E o que é mais importante, mais precioso, que é a comunhão com Deus, acaba ficando em segundo plano. E eu posso dizer isso para vocês como pastora. Esses anos todos que tenho de ministério, eu tenho contemplado isso. Não uma, nem duas, nem três, nem 5, nem 10, nem 20 vezes. Eu posso dizer nem 30, nem 40, mas muitas vezes. De ter que, num atendimento, a pessoa deságua, desmancha, desespero. Eu digo: por que que não vem buscar a Deus? Por que que quando tudo está calmo, está sempre passeando, ocupado, trabalhando demais, assoberbado? Então eu vou começar pelo último versículo que nós lemos, que é o 16, que diz assim: seguimos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aí é que eu digo, irmãos, muitos filhos de Deus, e alguns deles estão aqui dentro da casa de Deus, quando tudo está calmo e tudo está bem, distrações, muitos trabalhos, muitos passeios, muitos entretenimentos. Quando tudo está bem, devemos buscar a Deus de todo o coração, intensamente, e devemos buscar conhecer e entender, ou tão somente alimentar o nosso espírito e alimentar a nossa fé a cada dia. Porque quando os ventos soprarem fortes, quando vier uma tempestade, a casa vai estar firmada na rocha. A casa não foi construída sobre areia. A casa não foi construída em terra movediça, areia movediça, em terreno oscilante, em lugar de terremoto. O cristão dedicado, o cristão que se dedica realmente a servir a Deus, ele sabe que o diabo existe, que o diabo arma ciladas, que o diabo tenta, que o diabo de vez em quando se levanta para tentar derrubar o cristão. E nesses dias o cristão tem que estar muito bem firmado na fé e com armas espirituais apropriadas para não cair nas ciladas do diabo, no pecado, no sofrimento,
Então o Espírito Santo fez isso aqui chegar a nós. E nos orientando e dizendo: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. A minha pergunta é: quantas vezes você ora por dia? Ai, me pegou. Porque tem gente que não ora nem durante a semana. Tem gente que vem ao culto de domingo, abre a sua Bíblia na hora da palavra. Terminou a palavra, fecha a sua Bíblia, encerra-se o culto, e alguns nem esperam encerrar. Antes do amém já estão lá na porta, estão com pressa de sair da presença do culto, da presença de Deus. Porque ocupações demais, compromissos demais. Quando eu lembro de Marta e Maria, Jesus é uma aldeia, um lugar de casas distantes. E chegando lá, Marta recebe Jesus. E Jesus entra e lá está Maria. E juntamente com outras pessoas. E Jesus se senta e certamente começa a ensinar coisas, irmãos, que um ser humano nunca jamais ouviu. E em lugar algum deste planeta ele vai poder aprender. Ele vai aprender como agradar a Deus, os segredos de Deus, como desfrutar das bênçãos de Deus. Ele vai aprender como não cair, ele vai conhecer o seu inimigo sem ver esse inimigo. O diabo é invisível, mas Deus mostra na palavra, ensina e capacita com dons espirituais a que o cristão dedicado, aquele que realmente tem comunhão com Deus, a ter discernimento do que acontece à sua volta. Tem gente que cai numa cilada igualzinho um peixinho cai na rede. Ou pior, tem peixinho que vai direto no anzol. A isca é saborosa, mas ela fisgou o peixinho. Ele foi ferido e foi preso. E ele não consegue sair mais. Dali é a morte. Muita gente cai no pecado e na morte espiritual, porque não buscou quando tudo estava bem, não se dedicou a Deus, não aprendeu a ter comunhão com Deus, não buscou o batismo no Espírito Santo, não conheceu os segredos de Deus, não recebeu nenhum dom espiritual, não tem discernimento de nada, e cai feito um peixinho no pecado. Mulheres que adulteram e depois o desespero toma conta. Um dia eu ouvi uma que disse: pastor, eu estava desviada, eu estava tão revoltada contra o meu marido por causa de tanta traição, que eu me enchi de raiva e eu disse: vou me vingar dele. Eu falei: você se sujou mais do que ele, porque você conhece Jesus e ele não conhece ainda. Eu disse: você entrou na lama. Aí caiu aos prantos, entra em desespero, agora está feito. Pois é, nunca mais pode voltar atrás. Aí Deus diz: se o meu povo me escutasse. É o que Deus está dizendo. Que nós devemos chegar a Ele em tempo oportuno. Porque quando chegarem os dias da adversidade, quando chegar o dia da tentação para tentar jogar lá no fundo de poço, para tentar arrebentar com uma família, aquela pessoa sabe o que vai fazer para agradar a Deus. E imediatamente, usando armas espirituais, quebra toda a força do diabo. Resumindo, busque em tempo de calmaria, porque quando a adversidade vier, quando o dia mau chegar, você vai passar por ele tranquilamente, em vitória. E você não vai cair. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Quando eu lembro de Marta e Maria, Jesus é uma aldeia, um lugar de casas distantes. E chegando lá, Marta recebe Jesus.
E Jesus entra e lá está Maria. E juntamente com outras pessoas. E Jesus se senta e certamente começa a ensinar coisas, irmãos, que um ser humano nunca jamais ouviu. E em lugar algum deste planeta ele vai poder aprender. Ele vai aprender como agradar a Deus, os segredos de Deus, como desfrutar das bênçãos de Deus. Ele vai aprender como não cair, ele vai conhecer o seu inimigo sem ver esse inimigo, o diabo é invisível. Mas Deus mostra na palavra, ensina e capacita com dons espirituais a que o cristão dedicado, aquele que realmente tem comunhão com Deus, a ter discernimento do que acontece à sua volta. Tem gente que cai numa cilada igualzinho um peixinho cai na rede. Ou pior, tem peixinho que vai direto no anzol. A isca é saborosa, mas ela fisgou o peixinho. Ele foi ferido e foi preso. E ele não consegue sair mais. Dali é a morte. Muita gente cai no pecado e na morte espiritual. Porque não buscou quando tudo estava bem. Não se dedicou a Deus. Não aprendeu a ter comunhão com Deus. Não buscou o batismo no Espírito Santo. Não conheceu os segredos de Deus. Não recebeu nenhum dom espiritual. Não tem discernimento de nada. E cai feito um peixinho no pecado. Mulheres que adulteram e depois o desespero toma conta. Um dia eu ouvi uma que disse: pastor, eu estava desviada, eu estava tão revoltada contra o meu marido por causa de tanta traição, que eu me enchi de raiva e eu disse: vou me vingar dele. Eu falei: você se sujou mais do que ele, porque você conhece Jesus e ele não conhece ainda. Eu disse: você entrou na lama. Aí caiu os prantos, entra em desespero, agora está feito. Pois é, nunca mais pode voltar atrás. Aí Deus diz: se o meu povo me escutasse. É o que Deus está dizendo. Que nós devemos chegar a Ele em tempo oportuno. Porque quando chegarem os dias da adversidade, quando chegar o dia da tentação para tentar jogar lá no fundo de poço, para tentar arrebentar com uma família, aquela pessoa sabe o que vai fazer para agradar a Deus. E imediatamente, usando armas espirituais, quebra toda a força do diabo. Resumindo, busque em tempo de calmaria. Porque quando a adversidade vier, quando o dia mau chegar, você vai passar por ele tranquilamente, em vitória. E você não vai cair. Que isso, pastor? Está aqui, meu irmão. Está aqui. Eu digo que existem orações que são preventivas. Tem gente que pensa que só existe a medicina preventiva. Mas existem orações preventivas. Que se você se preparar, se você buscar o Espírito de Deus a tempo, quando os ventos soprarem, você está tranquilo, preparado para cada momento. Se é momento de guerra, você tem armas poderosas. Porque as armas, diz a Bíblia, que as nossas armas, as armas da nossa guerra, são muito mais poderosas que quaisquer armas que Satanás use contra nós ou os seus demônios. Por que o cristão cai com uma arma como essa? Sede de vingança. Por que não deixou a vingança por conta de Deus? Ou por que não resolveu beber o melhor remédio? O perdão. Bebia do Espírito Santo e liberava o perdão, ia jorrar saúde. Saúde no casamento. Muitos casamentos ficam enfermos, irmãos. Muitos. Porque um não tem comunhão com Deus.
Porque se um tiver comunhão com Deus, olha o tema do nosso Simplesmente Mulher. Uma mulher, apenas uma, pode manter uma família inteira abençoada. Que isso, pastora? Venha e você vai ver Deus falando isso. O pessoal pensa que nós somos idiotas. Esse povo é crente, esse povo é um povo bobo. Esse povo é um povo tacanho. Esse povo... É assim que muita gente fala do povo cristão evangélico. Zé Povinho, povo crente, povo tacanho. É? Não tem noção. Às vezes eu estou diante de alguém que não quer ouvir a palavra de Deus e eu digo, dentro de mim, eu digo, se essa pessoa soubesse o tesouro que eu tenho que eu podia repartir com ela. Se essa pessoa soubesse o poder que habita aqui. Poderia dar um pouquinho, com entendimento, com a palavra. A pessoa despreza. Lê de novo esse versículo. Vamos lá. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A fim de sermos ajudados. Bom, precisa de ajuda quem está em dificuldade. Precisa de ajuda quem caiu num fundo de poço. Precisa de ajuda quem ficou preso numa cilada, numa arapuca. Precisa de ajuda. O passarinho foi preso num alçapão. Ele precisa de alguém, que alguém o liberte. Há cristãos que caem em prisões e há cristãos, irmãos, que se metem em prisões. Tem cristão que se mete em confusão. Tem cristão que literalmente vai com as próprias pernas para fazer a vontade do diabo. Por quê? Porque não busca a Deus em tempo oportuno. Quando tudo está bem, está tudo calmo. Graças a Deus. Como vai? Maravilha de Deus, minha vida está uma bênção. Se alimenta espiritualmente. Se encha do Espírito Santo cada dia. Por quê? Porque a qualquer momento um vento pode soprar tão violento que se você não estiver naquele momento firmado na fé, o diabo te engana. Vou te mostrar pequenas diferenças e grandes diferenças. Uma mulher me contou que estava no banho e quando estava assim saboando, passando sabonete no corpo, sentia um caroço no seio. Debaixo do chuveiro, eu disse, Satanás, quem você está pensando que eu sou? Esse copo aqui foi comprado lá no Calvário, você sabe disso. Esse copo aqui não te pertence, não. Você pode pegar o que é teu aqui e desaparecer da minha vida. Aqui você não fica. Pastor, eu entrei no meu quarto depois do banho e falei, Jesus, jamais vou duvidar do teu sacrifício. Quero o teu poder sobre mim, confirmando que eu já fiz debaixo do chuveiro. Satanás, aqui não, em nome de Jesus. Dormi tranquila. Pastor, não deu uma semana, o calor sumiu. Vou te mostrar a diferença. Pequenas e grandes diferenças. Uma senhora que pouco vinha nos cultos, vivia apavorada com medo de tudo. Apareceu um caroço no seio. Chegou na igreja desesperada, quase arrancando os cabelos. Pastora, me ajuda, minha pastora. Minha pastora? Minha pastora? Minha pastora? Senhora, eu não lhe vejo aqui, a senhora é turista dentro da igreja. Eu mando perguntar pela senhora, ninguém sabe. A senhora não tem cadastro, ninguém sabe como encontrá-la. Eu sou uma pessoa muito ocupada. A senhora não tem tempo para Deus. A senhora não tem tempo para Deus. Pastora, apareceu um caroço no seio. Vamos lá. A senhora já entendeu o que Jesus fez no Calvário? Vamos relembrar tudo de não, eu sei. Mas é que, pastora, a minha avó morreu de câncer. A minha mãe morreu de câncer. Pastor, eu sei que eu vou morrer de câncer. Falei, pode ter certeza, a senhora já fez o seu decreto. A senhora já fez o seu decreto. Eu vou mostrar, irmãos, porque tem muita gente nova aqui que precisa saber disso. Tá? O medo abre a porta para o diabo. E as nossas confissões, ou seja, determinações, são registradas no mundo espiritual. Ou pelo céu ou pelo inferno. Muitas vezes o que falamos tornam-se documentos no mundo espiritual. E quem não sabe
acabar com a força ou com o poder desse documento, infelizmente paga o preço. Marca essa página aqui e vai em Provérbios, capítulo 18. Livro de Provérbios, capítulo 18. Livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Quem vai ler comigo, irmãos? A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama... Isso é brincadeira? Por favor, quem está dizendo isso? A palavra de Deus? Quem é a palavra? Então Jesus está dizendo. Então ele está alertando que a morte e a vida estão no poder? Quer dizer que a minha língua tem poder de me dar vida e poder de me levar à morte? Sim, sim, sim. Como pessoas assinam um documento com uma esferográfica, pega uma caneta e assina um documento, a língua também assina documentos. Como leis existem, decretos que têm de ser cumpridos, assim é o mundo espiritual. E aí? E lá vamos nós. E eu vi que não dava para tirar o medo dela numa conversa. Seria necessário que ela fizesse muitas refeições para se sentir saciada pelo tempo de inanição. Porque há pessoas que sofrem de inanição espiritual. Ficam tão distraídas, tão envolvidas com as coisas da vida, tão assoberbadas de trabalho, que não tem tempo de fazer refeições espirituais para alimentar a sua fé. Não tem tempo de buscar na palavra, receber armas espirituais. E outros não têm tempo de aprender a manejar essas armas. Há muitos anos atrás eu tive um caso no meu ministério que me marcou bastante. Era um sábado, eu estava na porta da igreja, chega um moço, muito aflito, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu disse, entre, moço. Puxei a cadeira, coloquei a mesa, sentei do outro lado, em frente a ele. E ele muito aflito, muito aflito. E eu disse, o que está acontecendo? Ele disse, o meu amigo me mandou vir aqui. Eu sou obreiro da igreja X. E eu quero fazer algumas perguntas, porque eu não entendo mais nada, não entendo mais nada. A senhora pode me dizer como é que pode uma pessoa orar as pessoas e Deus atender? Expulsar demônio, o demônio sai. Eu oro para curar o enfermo e Jesus cura. A minha vida está toda destruída. Estou com uma doença nos 2 pulmões. Estou com pneumonia dupla que está se agravando. Não tem jeito de melhorar. Estou perdendo peso direto. Fiquei desempregado há um tempo atrás. Não consigo nada. Mas nada. Se eu quiser fazer algo, não consigo nada. Meu casamento acabou. Estou desesperada. Eu vou acabar com a minha vida. Falei, peraí. O senhor falou que expulsa demônios. Falou que ora enfermos e eles são curados. Como é que vai acabar com a vida? Peraí, isso é de Jesus. Como é que você quer acabar com a sua vida? Mas por que Jesus não me atende? Vai escutando. Virei para ele, olhei bem e falei, olha nos meus olhos. Falei, moço, me responda com toda a sinceridade do seu coração. Com que autoridade o senhor faz tudo isso? Expulsa demônios, ora para curar enfermos, bota a mão na cabeça das pessoas, sim. Com que autoridade? Ué, em nome de Jesus. Tá bom, em nome de Jesus. Base boa, mas quem é Jesus? Jesus é Jesus. É o Filho de Deus. Falei, até uma criança leiga, filho de pecador, sabe disso. E eu falei, moço, preste atenção. Com que autoridade o senhor põe a mão na cabeça das pessoas e faz o que o senhor diz que está fazendo? Há quantos anos o senhor faz isso? Há 10 anos. 10 anos. Eu falei, com que autoridade você faz isso? Em nome de Jesus. Eu fiz a pergunta umas 5 vezes propositalmente.
Com que autoridade o senhor põe a mão na cabeça das pessoas? Senhora, desse jeito. Pastora, eu já lhe disse, em nome de Jesus. Eu falei, então vou mudar minha pergunta. Onde? Eu não estou perguntando aonde, eu estou perguntando onde. Apontei assim para a mesa, não apontei para a Bíblia não. Onde o Senhor se pauta, onde o Senhor está legalmente posicionado para fazer isso. Onde o Senhor está legitimado a expulsar demônios dos outros. A senhora está falando da Bíblia? Ah, meu irmão. A minha vontade foi dizer não no Jornal do Brasil. Talvez na revista Veja. Foi a minha vontade. Estou sendo sincera. A minha vontade foi dizer isso no Jornal do Brasil. Claro que é na Bíblia, né, meu amigo? Ela é a palavra de Deus. Sabe o que ele teve a coragem de dizer para mim? Eu já li a Bíblia toda. Falei, como é que é? Como é que é? Eu já li a Bíblia toda. Comédia, né? Eu falei, o senhor leu a Bíblia toda uma vez? Sim. E onde está a sua Bíblia? Agora a cena é cômica. Porque ele abaixou a cabeça, colocou as mãos para sustentar a cabeça. Eu vou fazer aqui. Ou seja, deixa eu lembrar onde está a minha Bíblia. E eu perguntei, onde está a sua Bíblia? Sabe qual foi a resposta? Deve estar na minha estante. Deve. Eu estava sentada, me levantei, falei, fique sentado. Fique sentadinho. Falei, moço, o senhor é um soldado em guerra, desarmado, sem farda, sem arma e sem munição. E se o senhor tiver uma arma, eu lhe asseguro, lhe assevero seguramente que o senhor tem uma espingarda enferrujada. Ela não funciona e o senhor não tem munição nenhuma. Esse é o seu estado diante do seu pior inimigo. O diabo invadiu a sua vida para lhe destruir. Sabe por quê? Porque o senhor não tem conhecimento nenhum do mundo espiritual. Primeiro, o senhor não conhece a Cristo. Mas eu tenho Jesus. Moço, muita gente levanta as mãos de que aceita Jesus, desce as águas de um batismo e nunca mais quer saber de Jesus. E outros ficam dentro da igreja, mas não conhecem Jesus. Nem sabem quem é Jesus. Cantam por repetitividade, como o papagaio. Papagaio canta, amigo. Você sabia que papagaio canta? Papagaio fala. Você sabia que papagaio fala? Pois o senhor está nesse estado. Ele arregalou. Eu falei, vou rasgar o verbo, amigo. O senhor é um soldado ilegítimo, não é legitimado. O senhor não está preparado para guerrear em nome de Jesus, porque o senhor não conhece Jesus. O senhor está usando o nome de alguém que o senhor não conhece. O senhor está simplesmente repetindo um nome e o diabo não lhe respeitou. Por isso a sua vida está desse jeito. O senhor está descoberto. A sua casa não tem muros. Os bichos invadiram o seu terreno. A Bíblia fala que nós temos de ter muros, e nesses muros os anjos de Deus precisam estar sobre eles. Mas os anjos vão noticiar ao céu o que eu estou fazendo e o que eu estou orando. E os anjos vão, pela ordem de Deus, me guardar e guardar a quem eu colocar diante de Deus. Porque Deus sabe o que eu tenho da palavra dele. Que isso, pastora? Então eu já mostrei aqui a língua, vou mostrar os muros. Vai em Isaías 62. Isaías capítulo 62, versículo 6. Quem lê comigo? Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo o dia e toda a noite se não calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós.
Pastora, eu não sou Jerusalém. Você é sim. Você, quem é que aceitou Jesus como Salvador de verdade? Você é a cidade onde Deus habita. Você é a cidade onde Deus habita. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. No Novo Testamento, irmãos, o Espírito de Deus habita dentro do cristão, que recebe o seu Espírito. Jesus habita dentro daquele que o recebeu, mas Ele é o Verbo vivo. Muitas pessoas estão vazias de Deus, descobertas de Deus, mas o nome Jesus está na boca. A mesma boca que tem o nome Jesus tem um palavrão. A mesma boca que tem o nome de Jesus tem decretos de maldição. Da mesma boca que sai o nome de Jesus, sai também as palavras de medo. Muita gente não desfruta do poder de Deus, dos cuidados de Deus, como uma verdadeira ovelhinha no aconchego de Deus, na proteção de Deus, porque nem aprende o que é ser uma ovelha. Porque não procura conhecer o seu bom pastor. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. A Bíblia fala que nós temos de ter muros, e nesses muros os anjos de Deus precisam estar sobre eles. Mas os anjos vão noticiar ao céu o que eu estou fazendo e o que eu estou orando. E os anjos vão, pela ordem de Deus, me guardar e guardar a quem eu colocar diante de Deus. Porque Deus sabe o que eu tenho da palavra dele. Que isso, pastora? Então eu já mostrei aqui a língua, vou mostrar os muros. Vai em Isaías 62. Isaías capítulo 62, versículo 6. Quem lê comigo? Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo o dia e toda a noite se não calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós. Pastora, eu não sou Jerusalém. Você é sim. Você, quem é que aceitou Jesus como Salvador de verdade? Você é a cidade onde Deus habita. Você é a cidade onde Deus habita. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. No Novo Testamento, irmãos, o Espírito de Deus habita dentro do cristão, que recebe o seu Espírito. Jesus habita dentro daquele que o recebeu, mas Ele é o Verbo vivo. Muitas pessoas estão vazias de Deus, descobertas de Deus, mas o nome Jesus está na boca. A mesma boca que tem o nome Jesus tem um palavrão. A mesma boca que tem o nome de Jesus tem decretos de maldição. Da mesma boca que sai o nome de Jesus, sai também as palavras de medo. Muita gente não desfruta do poder de Deus, dos cuidados de Deus, como uma verdadeira ovelhinha no aconchego de Deus, na proteção de Deus, porque nem aprende o que é ser uma ovelha. Porque não procura conhecer o seu bom pastor. Eu canso de me deparar com situações como essa que eu vivi com esse moço. E eu disse para ele rasgadamente: o senhor é um intruso numa guerra. Não é legitimado, porque o legitimado ele tem, além do nome registrado no céu, ele tem o fardamento, ele tem a vestimenta de guerra, ele tem armas espirituais, ele tem a cobertura do Espírito de Deus, ele tem Jesus vivo e ressurreto para guerrear as suas guerras. Eu falei: você não conhece Jesus. Eu pensei que ele ia dizer: a senhora me ajuda, eu quero conhecer Jesus. Sou obreiro há 10 anos. E eu falei: há quantos anos o senhor não lê a Bíblia? Eu já disse que eu li uma vez, quando conheceu Jesus. Então o senhor faz o seguinte: a partir de hoje, não coma mais nada. Se eu não comer, eu vou morrer.
Espiritualmente o senhor está morto. Porque o senhor não come a palavra há muitos anos. Há 10 anos. Então eu vou mostrar para o senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de João no capítulo 6. Quem vai ler comigo o versículo 48? Olha, eu creio que Jesus hoje falaria para o carioca: eu sou o teu feijão com arroz. Sim, sim. Eu creio que Jesus diria para o índio: eu sou a tua macaxeira. Eu creio que Jesus chegaria para um cachaceiro e diria: a partir de hoje eu sou a tua cachaça, você não bebe mais. A cachaça do bar você não bebe. A partir de hoje eu sou a tua cachaça. Será que eu me fiz entender? Para alguém não pensar que a pastora está falando que alguém vai beber cachaça? A partir de hoje você não bebe mais cachaça no bar. Nem na tua casa, nem em lugar nenhum. A partir de hoje eu sou a tua cachaça. Ou seja, me engula. Recebe o que eu tenho para te dar. Isso não é uma brincadeira. Vai em Mateus capítulo 6. Versículo de número 11. Quem lê comigo? De novo, todos juntos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Como é que Deus vai te dar uma arma espiritual se naquele dia que o diabo preparou uma cilada violenta para você, você a semana toda não abriu a Bíblia? Porque se você tivesse meditado, o Espírito de Deus, ele moveria você, te levaria a uma parte da palavra que te poria em estado espiritual de alerta, no qual você estaria orando mais intensamente. Em um momento o Espírito Santo te inspiraria e você quebraria aquela ferramenta que o diabo estava tentando armar contra você. Se fosse uma bala perdida, Deus te impediria de passar naquele lugar, porque Ele te daria uma inspiração para você ir por outro lugar. Se fosse o dia da briga com o chefe, o Espírito Santo teria te desarmado, porque Ele teria falado com você: os mansos herdarão a terra. O problema do cristão é que não tem comunhão com o Espírito de Deus. O problema de muitos cristãos é que não buscam cada dia. O cristão prioriza tudo, muitas vezes igual o pecador. Trabalho. Estou trabalhando. Eu tive uma reunião ministerial ontem. Vou rasgar o verbo com vocês, embora eu estou vendo aqui muitos visitantes. Dia da mamãe. Então alguns filhos resolveram presentear suas mamães e vieram ao culto. Parabéns. Você fez a coisa que com certeza está alegrando o coração da sua mãe. Porque não tem nada mais que uma mãe deseje, sabe o quê? Um filho salvo. Um filho nas mãos de Deus. Irmãos, eu me espanto. Eu literalmente me impressiono. Eu tive uma reunião ministerial ontem. E como foi só daqui desse templo, eu sempre faço com a região, fiz aqui. E eu fiz como sempre faço, a chamada. E vou perguntando aos líderes de grupos. Houve comunicado? Ausência. Fulano de tal. E digo lá o setor de trabalho. Então vamos a um exemplo, né? Fulano de tal, porteiro. Viro eu para o líder dos porteiros e pergunto: bom, ausente aqui. Comunicou que estaria ausente? Não, pastor, não comunicou. Então procure ver o que aconteceu. Porque a ausência é comunicada previamente, não é depois. E pastor, isso não é muita exigência sua? Exigência? A quem você serve? A um moleque? A quem você serve? Quem aqui é militar? Quem aqui é militar? Por favor, levante seu braço. 2, 3, 5, 6. Só 6 nesse culto? Ah, obrigada.
Então, os senhores sabem que pela lei militar, pelo Código Penal Militar, deserção é crime. Quem sabe? Tem gente que deixa lá o seu espaço vazio e não aparece. E depois aparece assim, sabe? Você já ouviu falar de cara de pau? Sabe o que é um cara de pau? Se você esfregar, sai serragem? Cara de pau. Não deu para ver. Como é que é? A quem você serve? É um moleque? O que é a casa de Deus para você? É um lugar de veraneio, de descanso? É um parque de diversões? O que é a igreja para você? O que é a igreja para você? Porque a Bíblia me fala claramente que nós somos soldados de Cristo. Ninguém nunca leu isso? Paulo chega a dizer: sofre comigo as aflições como um bom soldado. Vai lá em 2 Timóteo, vai. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Por favor, leia você na Bíblia para não dizer: essa pastora, ela implantou um regime militar na igreja. Leia, por favor, o versículo 3. Sofre, pois, comigo. Aí o sujeito aparece uma semana depois, presta atenção, ele falta na escala dele, ele falta na reunião ministerial. Aí aparece uma semana depois, uniformizado. Depois de ter desertado 8 dias. E aparece na cara de pau para ocupar o seu posto. E aí? E aí eu dei uma tremenda suspensão até verificar se é justificável aquela ausência. Mas não é justificável, sabe por quê? Porque hoje você tem, além do telefone, alguém aqui é do tempo do DDI? Quem é do tempo que não tinha internet? Por favor. Quem é do tempo que não tinha internet? Internet não tem 30 anos no Brasil. Quem é do tempo que não tinha internet? Levanta o dedinho, faz assim. Como é que você se comunicava? Telefone. 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 Tem telefone, não tem, para comunicar? E dizer: igreja, olha, no dia da reunião eu vou estar de plantão. Ou então no meu dia de escala, olha, estou comunicando meu líder que no dia da reunião estarei de plantão. Alguma coisa demais? Mas as pessoas acham que é normal. Acham que é normalíssimo. Que é exigência demais da igreja. Não, eu pergunto, qual é o fator mais importante da tua vida? A tua salvação eterna ou o teu emprego? A salvação eterna. Porque o emprego Jesus pode dar. Mas se você está no seu dia de escala de plantão de trabalho, você tem que cumprir. Até pelo seu bom testemunho. Mas tem telefone. Hoje você tem N meio de comunicações. As mídias estão aí. Você tem o WhatsApp? Quem é que usa o WhatsApp? Meu Deus, o WhatsApp. O líder tem o WhatsApp de todo o grupo. Meu líder, eu vou estar de plantão. Meu líder, eu vou estar de plantão. Por favor, comunique a direção da igreja, comunique a pastora. Não vem comunicado. 8 dias depois, chega de uniforme. E já chega: a paz, irmão, eu vou lá pro meu posto na portaria. Sorriso maravilhoso: oi, irmão, há quanto tempo? Aí o irmão chega e diz: eu que te digo, há quanto tempo? Vou contar um caso para vocês. Vou contar um caso de um lugar do Brasil. O cidadão saía de casa e tinha medo e se sentiu ameaçado. E aí não compareceu mais ao quartel. Ele não foi mais. Simplesmente resolveu ficar em casa. E por incrível que pareça, ninguém o procurou. Pastor, ninguém o procurou. Isso é um caso conhecidíssimo no Brasil. Ninguém o procurou. Tá bom. Entrou uma semana, um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Aí ele casou. Arranjou uma profissão, criou lá alguma coisa e casou. Teve filhos. E aí ele está com 13 anos, que ele não aparece no quartel. 13 anos. 13. 1, 3. 13.
Igual o dia de hoje. Hoje são 13 de maio. Aí ele está chegando do trabalho. Não, ele chegou do trabalho, pegou o filho e foi na padaria. Aí vem voltando ele da padaria com o filho. Quando para um carro, e ele recebe voz de prisão. Preso. Peraí, eu sou um trabalhador, esse aqui é meu filho. Eu tô chegando. Cheguei do trabalho, eu fui na padaria. Preso por deserção. Mas que deserção? Eu sou um profissional da área X. Eu não sou militar. Vamos comigo? Vamos conosco. Botou dentro do carro e levou, da viatura e levou. E aí? Foi levado diante das autoridades. Estava diante de um juiz de direito penal militar. Que isso? O senhor desertou há 13 anos atrás. E só agora os fatos foram apurados, o senhor nunca mais apareceu. O senhor está preso. Que? Porque o crime de deserção não prescreve. Você sabia que está no Código Penal Militar? Quem sabe? Os militares precisam saber. Então você é um porteiro. E graças a Deus cumpridor dos deveres. Pastora, lê de novo esse versículo, vai. É por isso, irmãos, que muitos cristãos, quando precisam de um socorro de Deus, não têm comunhão com Deus, não têm intimidade com Deus, e o diabo faz a bagunça na vida dele. Porque é um anarquista nas coisas espirituais. Essa pessoa pode ser super zelosa na vida material, na vida secular. Mas tem gente que na vida espiritual, irmãos, é um fracasso. É um fracasso. Negligente, relapso, literalmente distraído, omisso. Você sabe quem foi que te trouxe a salvação? Quem foi que te chamou? Vocês já leram na Bíblia, no Evangelho de João, Jesus dizendo assim: ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Quem já leu isso? Então quem te deu para Jesus foi o Pai. O Pai olhou e te entregou para o seu filho. Que é isso, pastor? Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Ninguém é ninguém, não há exceção. Aí Jesus te recebe. Jesus diz, vamos lá: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu jogo fora. Mas a pessoa não procura. Ela não procura Jesus, não procura conhecê-lo, não procura ouvi-lo, não anda com ele. E quando o vento sopra forte, quando o diabo atua, Jesus é o primeiro nome. Mas ela está tão longe de Jesus, ela está tão distante de Jesus, ela está tão longe que a sua voz não é ouvida. A voz está fraca. Está lá no fundo de poço, mas o poço é tão fundo, tão fundo, tão fundo, que a voz não chega lá em cima. Sabe o que acontece? Eco incompreensível. Eco. Jesus está muito longe, está no pecado. O pecado faz separação. Está sonolento. E aí está adormecido. O diabo não é burro. Ele não vai tentar pegar o cristão quando o cristão está cheio do Espírito Santo. Caramba, o cristão está soltando fogo de Deus para todo lado, meu irmão. O capeta tenta chegar perto e se apavora. O diabo vai tentar quando você estiver frio. O diabo vai tentar quando você estiver assoberbado, sem tempo para Deus, porque a tua lâmpada está apagando. É aí que ele joga o sintoma. Ai, meu Deus, não te falei o final da história da moça, da segunda, do caroço? Meu Deus, minha avó morreu de câncer, minha mãe morreu de câncer, e eu sei que eu vou morrer de câncer. E aí?
E aí da mesma forma procurava nos cultos. Essa semana não dá que eu fui ao médico, estou muito cansada. Mas como a senhora está querendo cura se a senhora não aparece no culto? A senhora não busca a palavra. A senhora não se alimenta. Estou sem tempo. Eu faço todas as coisas da casa. Senhora, a senhora está distraída. A senhora está brincando com a sua vida. Não, irmão, sinceramente. Bom, resumindo, comigo não trabalha. Comigo não trabalha. Omisso, relapso, negligente, abusado. Estava trabalhando, poxa. Estava ocupado, poxa. Ah, poxa, vai puxar. Puxa o que quiser. Só não puxa a rede comigo. Essa rede comigo não puxa. Sabe por quê? Não se brinca com Deus e de Deus não se zomba. Se Deus é o valor mais precioso, se Deus é o maior valor da tua vida, se Jesus Cristo é a pessoa mais importante, então as coisas dele em primeiríssimo lugar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, no capítulo 4. Na carta aos Hebreus, no capítulo 4, iniciando no versículo 14, o título diz assim: Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto. Dá uma paradinha, talvez alguém estranhe, mas nós não estamos vendo sobre as ovelhas, nós vamos ver sim. Só que Jesus, além de o sumo pastor, como ele diz, né? Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. A palavra de Deus apresenta Jesus como o sumo, o grande sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote eterno, eterno. Então, ele está à direita do Pai, sempre intercedendo pelo seu povo. Olha que grandeza, que coisa tremenda. Jesus fala a nosso respeito com o Pai. Então ele é o sumo sacerdote. No Antigo Testamento, havia os sacerdotes que em todo tempo se ofereciam a Deus, ofereciam sacrifícios. E havia um que era o sumo sacerdote, só se apresentava uma vez por ano. E Jesus veio para ser o sumo sacerdote eterno. Então, irmãos, no versículo 14, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Versículo 15, vamos juntos? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha, são 3 versículos muito fortes e tem coisas assim maravilhosas para nós, de entendimento, de sabedoria, de poder. Então vamos. Agora no primeiro culto, nós visualizamos de baixo para cima essa parte, muito interessante, conforme o Espírito de Deus nos deu e inspirou. O versículo 16 que diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A princípio eu digo, deixa Deus ser Deus na tua vida. Agora, irmãos, é preciso estar ligado no Espírito de Deus o tempo todo. O que acontece com muitos filhos de Deus é o que eu falei no culto anterior. As pessoas se embaraçam, correm demais e não dedicam tempo e não se dedicam ao que tem mais valor e ao que é mais necessário. E a quem verdadeiramente pode
não só ajudar, mas socorrer, literalmente socorrer, impedir o mal. O seu Deus não dorme, não cochila. Às vezes o cristão se perde, irmãos, num dia, num momento, porque ele não buscou a Deus, porque ele não se revestiu, porque ele não se preparou. O diabo armou a cilada e ele, inocente, distante da comunhão, se perdeu. Então vamos atentar bem. Muitos filhos de Deus, irmãos, quando tudo vai bem, não se dedicam a buscar com esforço, com empenho, não tiram tempo, não usam tempo dedicado a Deus para criar estrutura, para ter comunhão. Muitos dizem, já conheço, um erro grave que o cristão comete. Tentações. Enquanto nós vivemos aqui neste mundo, nós seremos tentados, cada um nas suas fraquezas. Mas todo mundo, todo cristão é tentado. Jesus foi tentado. Quando o diabo vem tentar e pega um cristão fraco, irmãos, literalmente é um banquete para ele. Um banquete. Sabe aquela pessoa que vai acumulando problemas no coração, na cabeça, que vai se enchendo de raivas e raivinhas, de iras e raivas? É aquela pessoa que no local de trabalho, de repente está sofrendo uma perseguição. De repente a coisa está tão séria que estão envenenando o chefe contra ela ou contra ele. E a pessoa está se vendo numa situação muito apertada, muito desconfortável, até mesmo angústia, e a pessoa não está buscando a Deus. O erro do cristão, irmãos, é não buscar o tempo todo. Porque quando tudo está bem, alguns não buscam. E essa fase fica num vazio. Quando o diabo vier atacar, em determinado dia, o cristão está totalmente desprovido e despreparado. Isso acontece demais. Contei até um caso hoje pela manhã, no primeiro culto, dentre os que eu contei. Aquela mulher que o marido não era de Jesus, ela era de Jesus, ele não era. Mas ela ficava enraivecida com os erros dele. E ela foi acumulando aquela raiva. Devia ter buscado, estar buscando a Deus de todo o coração para não errar, para não cair nas mesmas ciladas. Mas um determinado dia, quando soube de mais uma traição e mais uma que o marido aprontou, ela disse, chega, agora quem vai fazer sou eu. E fez. Primeiro que se engraçou, depois desesperada, tentou buscar comunhão com Deus e não achava, desespero, casamento acabou e desespero total. E aí vem, eu fiz para me vingar, que eu estava cheia de raiva. Falei, agora é tentar de falar, mas por que não se encheu do Espírito de Deus? Tem palavras, o Espírito de Deus, ele tem partes para tudo. Ele tem palavra para tudo, ele tem poder para qualquer coisa. Ele tem o poder de te preparar para o dia mal, para você não cair. Mas você tem que estar preparado. Deixa eu mostrar para vocês aqui, marca essa página. Vai comigo no livro de Isaías, no capítulo 55. Leia comigo o versículo 6. Quem lê comigo o versículo 6? Buscai ao Senhor. Tá vendo? Às vezes a vida da pessoa está uma fase tranquila, uma calmaria. O que ela faz? Estou falando com quem já é de Jesus. Trabalha demais, corre demais, se distrai demais e não busca a Deus porque está tudo bem, está tudo calmo, está tudo bem. Muitos filhos de Deus são assim, irmãos. Só aceleram uma busca de Deus quando cai numa situação difícil. Depois que cai, ou quando é atacado por uma doença, quando vem um problema financeiro para arrebentar. Enfim, muita gente que é de Jesus faz isso.
Porque quando estava tudo bem, não buscou, mas buscou mesmo. Por que não buscou entendimento? Por que não buscou comunhão? Alguns caem num marasmo espiritual tenebroso. Ah, já conheço, já conheço. De vez em quando eu conto casos. Às vezes você vê num culto uma pessoa e dizemos assim: abra sua Bíblia no livro tal, no capítulo tal, no versículo. Aí a pessoa olha assim: já conheço. Já conheço. Como eu digo, eu costumo comparar com a comida de casa. Para que come se já conhece a comida que tem? Come porque precisa se alimentar para ficar de pé. É um erro do cristão, irmãos. É não ter prazer na meditação. E com carinho, meter a cara na Bíblia em casa, num tempinho, para fazer aquele estudo, para rever aquele culto, para orar depois, fortalecer o coração, lhe dar uma estrutura, porque o dia mal vai chegar. Já buscou a tempo? O poder de Deus está no coração. Satanás, ele prepara uma cilada num determinado dia, num determinado momento, e cada um é tentado na sua fraqueza. Aquele empregado que diz que não aguenta desaforo, Satanás vai ficar no encalço dele dia e noite, para mexer bastante com as emoções dele, e vai despertar alguém para persegui-lo no local de trabalho. Até que chega um momento que ele está tão fraco espiritualmente, ele é de Jesus, que ele explode, pede demissão e diz: chega, não aguentei. Lá na frente ele esfria a cabeça e diz: por que eu pedi demissão? Por quê? Por que eu fiz aquilo? Caso da mulher que cai em adultério, que caiu, do homem que caiu em adultério. Por que eu fiz? Porque o coração estava cheio de raiva, cheio de ira, cheio de sede de vingança, mas não estava cheio de Deus. Não estava cheio do Espírito Santo. Isso acontece demais. É impressionante como alguns filhos de Deus, irmãos, alguns cristãos, eles têm desculpas para os seus pecados conscientes. Não, porque eu não aguentei. Não, porque aprontou demais comigo. Não, só me vinguei. Para. A pessoa que se envolve, meu irmão, no pecado, que cai no pecado, ela se suja. Ela se arrebenta. Ovelha é pura, ovelha é limpa. É cristão durante uma determinada fase. É puro durante uma fase. Depois, por um momento de raiva, de ira, de ódio, cai na sujeira. Faz besteira. Quando vem o arrependimento, já perdeu. Depois fica chorando: Senhor, por quê? Mas por quê? Escolha. Somente escolha. São só escolhas, irmãos. A vida é feita, na grande parte, de escolhas. Então o cristão ele tem de buscar a Deus em todo o tempo, mas tem que ter uma comunhão com Deus, para não cair na cilada do diabo. O Espírito Santo diz: busca enquanto você pode achar. Ou seja, enquanto o teu coração está leve, está tudo calmo, busca. Mas tem gente que não. Quando está tudo bem, distrações, entretenimento, e viagem, passeio, trabalha, estuda, trabalha. O diabo arma o laço. No dia que o diabo ataca, a fé está lá embaixo. Explode por um pavio, por um palito. É aquele transbordar do copo em cima com uma gota d'água. Então, irmãos, uma atenção muito especial ao que nós vamos ler novamente. Hebreus capítulo 4, voltando lá. Versículo 15. Quem vai ler comigo? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Está aqui o nosso mestre, está aqui o nosso professor, está aqui o nosso Deus, está aqui o nosso padrão a seguir. Está aqui Jesus, a palavra de Deus. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Você está fraco, está passando por uma fase difícil, está sendo tentado, corre para a oração, meu irmão.
corre para a oração. Você está com problema no seu casamento, está sendo assediado no local de trabalho, corre para a oração, meu irmão. Mergulha nos braços de Deus. Vai se saciar no amor de Deus. Procura um obreiro, vai conversar, pede ajuda. Obreiro, me ajuda em oração. Me ajuda porque está difícil, mas eu sei que o inferno é real. Eu não vou dar lugar ao diabo, eu não vou cair. Vai, meu irmão. Vai, meu irmão. Olha que cristão fraco. Ó, tá dando em cima de mim no trabalho, tá demais. Poxa, a mulherada tá lá e tem uma que tá demais. E minha mulher tá de cabeça virada. Não tô aguentando. Eu vou cair, não tô aguentando. Ué, vai cair consciente? Eu vou cair? Tá profetizando que vai cair? Tá determinando que vai cair? Ou tá gostando do assédio? Vamos ser realistas. Ou está gostando do assédio? Tem gente que gosta. Tá gostando do assédio. Acorda. Desperta. Que isso, meu irmão? Vamos acordar. Vai aos pés de Jesus, vai se consagrar. Para. Se você não tem domínio sobre sua carne, como é que você está vivendo, meu irmão? O que é isso? O ser humano não vive por instinto. Ele vive pelo Espírito de Deus, ele vive pela palavra. Ele vive da fé. Não aguento. Tem gente que se acha superior e tem gente que se acha diferente. Não, meu caso é diferente. Para. A palavra é a mesma para você, a palavra é a mesma para mim, a palavra é a mesma para todos. É a palavra de Deus, o Espírito de Deus é o mesmo. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Irmão, naquilo que você é fraco, é onde o diabo vai te tentar. Ele vai ficar ali, naquela porta dia e noite, meu irmão. Tem gente que é pavio curto. Tem gente que o diabo sabe que se colocar o chefe chateado contra ele, rapidinho entra em desespero, já quer pedir demissão. Se é um colega de trabalho, já quer pedir mudança de setor. Tem gente que foge de si mesmo, da sua sombra. Vamos parar, meu irmão. O cristão é forte. Palavra de Deus, digo fraco, eu sou forte, seja forte, meu irmão. Para. Tem gente que foge de tudo. Para de fugir, meu irmão. Vamos despertar. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Como Deus gosta, irmão, quando o cristão vai buscar ajuda. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, ilumina os meus olhos, não deixa eu cair não. Me ajuda, Senhor. Agora, meu irmão, todo mundo com carinho. Eu costumo dizer, você tem cabeça, meu irmão. Deus deu cabeça para pensar, amém, Jesus? Vamos parar, meu irmão. Você sabe que o que você plantar, você vai colher. Vai colher, meu irmão. Tem gente colhendo hoje a amargura de um casamento destruído, tá? Porque não guardou o que Deus deu. Porque não buscou. Tem gente muito distraída. Eu fico impressionada como tem alguns filhos de Deus, irmãos, que parece que vivem num parque recreativo. Tudo é festa. Final de semana tem festa, toda sexta-noite tem festa, sábado tem festa. Sexta-noite já tem um rodízio de pizza com os meus colegas de trabalho. Sábado tem aniversário do fulaninho. Não, o outro sábado, sábado já tem um casamento. O outro sábado tem 15 anos, não sei de quem. Para! Aí trabalha a semana toda, estuda à noite e depois, depois abre a boca, né, no desespero para chorar. E depois, e aí? Aí eu vou dizer como diz aí o populês, que a vaca foi pro brejo. Segura a tua vaca, meu irmão. Pelo amor de Deus, não entenda que a vaca é a tua mulher. Porque não é, eu não falei isso. Eu não disse que a vaca é a tua mulher. Você tem que identificar qual é o seu ponto fraco. Seja sincero. Você tem que identificar qual era o teu ponto fraquíssimo antes de você se converter. Revista pornográfica? Pois o demônio da pornografia vai te atacar até a alma. Que isso? Qual era o teu ponto fraco? Site de pornografia? Era esse? Pois é ali naquela porta que o diabo vai ficar ali. Ele vai ficar ali, mas vai ficar ali, plantadinho, jogando seta. Até ele conseguir entender, até ver que você não dá mais uma brecha para ele. Enquanto tiver um DVD escondidinho, uma revista escondidinha, enquanto tiver uma seta de um pensamento que ele joga e você não devolve para ele, ele sabe que o campo está aberto para ele.
Não tem casamento que resista quando tem speed pornografia no meio. Por quê? Porque o sujeito está deitado com a mulher e está pensando na mulher da revista. Está pensando na colega de trabalho. Fraqueza é uma coisa. Eu vou usar um termo bem pesado. Safadeza é outra. Vamos acordar. Você aceitou Jesus, você nasceu de novo. Então verifica qual é o teu ponto fraco. Identifica o teu ponto fraco. E aí, jejua, meu irmão. Se consagra, meu irmão. Rejeita, meu irmão. Resiste, meu irmão. Tem cristão que é tão baixo. Quando chega a época de carnaval na televisão, a mulher pega ele assistindo lá o rebolado. Sabe o que ele diz? Não, só quero ver qual é a alegoria, porque se for coisa do diabo, né? Mas já olhou as 200 reboladas que a mulher deu. As 200 reboladas ele já contou. Não, meu irmão. Para. Deus se compadece da fraqueza, não é da safadeza. Pastor, isso é pesado. É isso mesmo que a gente tem que ouvir. O marido aprontou com a moça. Ela esfriou na fé, largou Jesus. Aí ele aprontou de novo. Sabe o que ela fez? Ela ligou para um ex-noivo. Sabe por que ela ligou para ele? Primeiro, porque ele estava dentro do coração dela. E segundo, porque ela tinha o telefone dele. Por que não jogou fora? Por que não tirou da cabeça? Por quê? Por que não fez o que a palavra manda? Por que não seguiu em frente e deixou o que ficou para trás? Porque o coração ficou lá atrás. Eu tive uma que eu falei, pessoal, é olhar para frente e esquecer o que ficou para trás. Essa senhora era visitante. E ela não está aguentando ouvir aquilo. Daqui a pouco ela estoura e diz, eu preciso falar. Calma, senhora. Ainda não terminei a mensagem. Mas eu preciso falar. O que a senhora quer falar? Eu quero falar que tudo que a senhora está falando é comigo. Eu falei, com certeza, se não for para falar com as pessoas, pedir Deus, não estaria aqui. Certamente Deus fala com cada um tem o seu pedacinho. Mas é tudo comigo. Mas por quê? Acabei de descobrir que eu traí o final da vida toda. Falei, ai meu Deus. Falei, a senhora está se expondo. Quem participou disso sabe que eu fiz isso lá na Piedade, fiz. Falei, a senhora está se expondo. A senhora não precisa se expor. Aqui não tem essa história de confessar para mim e para ninguém, não. Pode parar. Falei, a senhora está se expondo. Mas eu tenho que falar. Acabei de descobrir que eu sou adulta a vida toda. Por quê, senhora? Porque eu guardo uma mala de cartas do meu ex-noivo. Falei, a senhora é casada? Assim, há quase 50 anos, só que o finado, o homem já morreu. Meu Deus, não posso nem pedir perdão para ele. Uma mala de cartas de um ex-noivo. Com carinho, irmãos, eu queria entender o que essa gente faz dentro de uma igreja. O que essa gente faz com uma Bíblia na mão? Está na mão. Porque se estivesse no coração, abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Quem vai ler comigo, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. É tudo. Está escrito tudo? Está escrito tudo? Como é que pode uma mulher guardar uma mala de cartas de um ex-noivo quando ela viveu mais de 30 anos de casada com o seu marido e aquele noivo casou com outra moça, foi viver a vida dele, mas as cartas ela guardava e relia de vez em quando? A grafia do adultério? Como é que eu posso classificar? Sim, o adultério da grafia, ou a grafia do adultério. Enquanto lia as cartas do ex-noivo,
Só Deus sabe o que acontecia dentro dela. E aí ela berrando no meio do culto: senhora, a senhora está se expondo. Mas toda vez que meu marido dormia comigo, eu pensava nele. Senhora, a senhora está se expondo. Eu implorando: senhora, fecha a boca. Lá na Piedade, numa reunião de mulheres. Desse jeito. Falei: senhora, não precisa se expor. A senhora já confessou Jesus? Só descobri agora que eu estava vendo. Agora? A senhora é de Jesus? Sou de Jesus desde berço. Falei: o problema é esse, Deus não tem neto. Ah, já nasci em berço evangélico. Deus não tem neto. Fala pro teu irmão: Deus não tem neto. Deus não tem neto. Não adianta ser filho de pastor. Não adianta ser netinho de pastor. Você tem que ter a sua experiência com Deus, o seu temor a Deus. Você tem que mergulhar na palavra e fazer o que todo filho de Deus tem que fazer. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Quem vai ler comigo o versículo 17? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. É tudo. Está escrito tudo? Está escrito tudo? Como é que pode uma mulher guardar uma mala de cartas de um ex-noivo, quando ela viveu mais de 30 anos de casada com o seu marido, e aquele noivo casou com outra moça, foi viver a vida dele, mas as cartas ela guardava e relia de vez em quando? A grafia do adultério? Como é que eu posso classificar? Sim, o adultério da grafia, ou a grafia do adultério. Enquanto lia as cartas do ex-noivo, só Deus sabe o que acontecia dentro dela. E aí ela berrando no meio do culto: senhora, a senhora está se expondo. Mas toda vez que meu marido dormia comigo, eu pensava nele. Senhora, a senhora está se expondo. Eu implorando: senhora, fecha a boca. Lá na Piedade, numa reunião de mulheres. Desse jeito. Falei: senhora, não precisa se expor. A senhora já confessou Jesus? Só descobri agora que eu estava vendo. Agora? A senhora é de Jesus? Sou de Jesus desde berço. Falei: o problema é esse, Deus não tem neto. Ah, já nasci em berço evangélico. Deus não tem neto. Fala pro teu irmão: Deus não tem neto. Deus não tem neto. Não adianta ser filho de pastor. Não adianta ser netinho de pastor. Você tem que ter a sua experiência com Deus, o seu temor a Deus. Você tem que mergulhar na palavra e fazer o que todo filho de Deus tem que fazer. Para. Então, irmãos, a pessoa tem que identificar a sua fraqueza. Qual é a tua fraqueza? Ah, minha fraqueza é que eu sou uma pessoa muito triste, eu sou muito sensível. Ah, eu guardo tudo, só guardo o que não presta. Você já viu que pessoas sensíveis só guardam o que não presta? Se você perguntar: escuta, você lembra dos momentos maravilhosos que você viveu na sua infância? Não teve. Mas como não teve? Você nunca teve um momento de alegria? Não ganhou uma boneca? Você não ganhou um presente de alguém? Ah, nem lembro. Eu só lembro da surra que a mamãe me dá. Eu só lembro do papai brincando com a mamãe. Caramba, meu irmão. Tem gente que é a mala da velharia. Para. Seja templo, não seja mala, meu irmão. Coisa séria, irmãos. Tem que identificar qual é a fraqueza. Por quê? Porque o Espírito Santo é renovador, irmãos. O Espírito Santo, ele é renovador. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, você vai entendendo e coloca a palavra dentro do coração, o Espírito de Deus começa a falar diretamente com você. Quantas vezes você já chegou num culto e sentiu que Deus estava falando com você? Por favor. Você sabe que foi para você. Você sabe muito bem que Deus te conhece. E mais do que você mesmo se conhece. Deus viu o momento que você estava vivendo. Quantas vezes o Espírito Santo vem para impedir alguém de cair no pecado? Deus vem e dá alertas. Às vezes a pessoa vem no desespero, depois já fez a besteira. Ah, já fiz a besteira. Briguei com o meu chefe, xinguei todo mundo, pedi demissão. Aí a vontade de dizer: mas eu te avisei.
Eu não falei para você identificar o seu ponto, eu não falei para você se quebrantar, não falei para você meditar. A gente fala, medita, olha, pega isso aqui, medita. A gente identifica o ponto fraco e diz, medita nisso aqui. Qual é o teu ponto fraco? É ficar chateado à toa no teu casamento? Que tem gente, irmão, que caramba, olha, fora de casa, brinca com todo mundo, conversa com todo mundo, mas dentro de casa, com o cônjuge, sai, meu irmão. Por qualquer coisinha fica chateado, qualquer coisinha fecha a boca, qualquer coisinha deixa de falar. Meu Deus, o que é isso? Um dia desse, um pastor estava me contando, pastor, sabe aquele estudo que a senhora deu sobre o Espírito Santo? Onde a pessoa que está em inimizade, ela não está salva. E às vezes a inimizade está dentro de casa. Ele disse, pastora, eu vi diante dos meus olhos. Se eu não visse, o casal é membro da igreja há anos. Ela olhou para ele e disse, viu? Ele botou a mão no ombro dela. Ela começou a chorar. No final vieram falar comigo. O que foi? Ele não falava com ela 2 meses dentro de casa. Por quê? Por causa de uma besteira corriqueira de casa. Não quero assunto. Não fala mais comigo. 2 meses, marido sem falar com a mulher. Vou te fazer uma pergunta. Se dentro desses 2 meses Jesus voltasse, como é que ficaria? Como é que ficaria? Então, meu irmão, vamos despertar. Ah, porque eu sou uma pessoa muito sensível. Irmãos, tem gente que é de cristal. Tem gente que é de cristal. Eu agora, quando seleciono pessoas para a obra, eu falei com o pessoal aqui, eu falei, agora a gente vai ter que fazer essa pergunta, você é de cristal? Pior se a pessoa mentir. Eu sou forte, sou robustecido por Jesus, sou revestido de poder. Até o primeiro problema. Quando chegar o primeiro problema, a gente vê onde está a fortaleza. Irmãos, o cristão tem que identificar o seu ponto fraco. Identifica o teu ponto fraco. Por quê? Observa comigo de novo 15. O versículo 17. Não. Voltando lá. Hebreus 4:15. Hebreus 4:15. Vamos lá. Hebreus 4:15. O que diz Hebreus 4:15? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas... Então vamos lá, irmãos. Qual é a mulher casada, qual é o homem casado que nunca foi tentado a abandonar o seu casamento? Eu não estou dizendo atrair, não, estou dizendo abandonar o seu casamento. Não levanta sua mão, senão você vai arrumar problema com o seu cônjuge e comigo. Então não levanta a mão não, você fica na sua. Qual é o cristão, a cristã, qual é o ser humano, tá? Que no momento de chateação, de revolta, de aborrecimento, não teve pensamentos do tipo, para que eu casei? Para que eu casei? Ou para que eu casei com ele? E algumas mulheres, minha mãe me avisava, minha irmã me avisava. Quando mete sogra no meio, é complicado. Homem ou mulher, que é isso? Tentação, é o diabo tentando. Satanás não se conforma com um instituto chamado família. Satanás não se conforma com uma característica especialíssima da ovelha, pureza. O diabo quer todo mundo sujo, porque a sujeira é dele. O diabo quer todo mundo emporcalhado, porque ele é o imundo. O diabo não aguenta onde está Jesus, onde está a pureza, onde está a paz, onde está a santidade. O diabo não aguenta. Todo ser humano, todo é tentado. O pecador cai de bobeira, não conhece Jesus. Mas tem cristão, irmãos, que cai de cascudo que é, porque não escuta. Porque não escuta. Você quer ver quantos probleminhas
quantos problemas e quantos problemões não haveriam, não existiriam, não aconteceriam se o cristão se revestisse cada dia como Jesus ensina, o pão nosso de cada dia. O Espírito Santo é tão maravilhoso que ele trabalha de acordo com o seu dia. Ele vai te ajudar para você não cair, ele vai te fortalecer, ele vai te alertar para você passar pela tentação de pé. Mas o cristão, ele é cascudo, irmãos. Quando vai bem, quando tudo está calmo, às vezes está tudo calmo, o cristão não busca, não se dedica, não se empenha em se revestir. Está tudo calmo, está tudo bem, está tudo em festa. O dia mau vai chegar e vai pegar esse cristão despreparado. Vai pegar esse cristão espiritualmente desarmado. Vai pegar esse cristão literalmente fraco. Vai pegar esse cristão naquele dia que ele está com o coração lá no passado, como foi o caso dessa moça que eu disse, e disse que traiu o marido só para se vingar. Só para se vingar. Eu falei, simplesmente você caiu no lodo que o diabo preparou. Ele jogou a isca e você segurou. Para. Sentimentos, pensamentos. Para, meu. A Bíblia, a palavra de Deus, trata cada área da vida humana, cada parte do ser humano. Deus é tão zeloso que Ele preparou tudo para dizer, olha, você pode ter uma vida limpa, santa, reta e abençoada. É só me ouvir. É só ouvir a Deus, é só buscar a Deus. Busca a Deus. Mas apronta, todo mundo apronta comigo e eu não tenho direito a nada. Todo mundo apronta comigo. Que bom que você consegue, todo mundo aprontando e você limpinha diante de Deus. Todo mundo aprontando e você limpinho diante do Pai. Quando a tempestade vier para arrebentar com a família, tem um de pé que pode apontar o dedo e dizer, aqui não, aqui não. E aí Jesus entra na tua história. Irmãos, as pessoas estão... Tá difícil, irmãos. Os cristãos estão se perdendo. Jesus foi tentado em tudo. Você está pensando que Jesus só foi tentado aquelas 3 vezes no deserto? Lê isso aqui de novo, ele foi tentado em tudo, sem pecado. Então, qual é a nossa postura? Ficar grudado com Jesus, porque ele nunca caiu, nunca vai cair, ele não vai deixar a gente cair. Você não vai cair no dia mal, naquela cilada de contenda, de briga, de tititi. Você vai estar com seu coração tranquilo. Você vai estar firme ali na fé. Segura, igreja. Irmãos, o diabo prepara, ele vigia. Tenta. E aí chega aquele dia em que ele diz, hoje é o meu dia. Por quê? Está com os nervos à flor da pele. Hoje ele vai pedir demissão. Hoje o chefe explode com ele e ele não vai segurar a língua. Por quê? Porque eu já trabalhei muito para ele ficar nesse estado. Hoje ele não aguenta mais aquela mulher. Ele hoje sai de casa. Quando ela se preparar para abrir a boca, ele hoje sai de casa. É o dia que bate o pé e diga, chega, não aguento mais. Gente, o diabo está por trás de tudo que rouba, mata e destrói. Igreja, desperta, igreja. Ninguém cai da noite para o dia. A queda pode ser num piscar de olhos, mas tudo foi muito bem preparado. Satanás observa o cristão dia e noite. Deixa eu ver onde eu posso atingi-lo. Deixa eu ver onde eu posso prejudicá-lo. Deixa eu ver onde eu posso fazê-lo tropeçar. Deixa eu ver por onde eu começo a embaraçá-lo. Para quê? Para que ele não tenha revestimento. Deixa eu ver por onde eu vou começar. Que é isso, pastora? Irmãos, o cristão tem que ser mais atencioso. O cristão tem que fazer do altar da oração, irmão, o seu lugar diário de busca, de derramar o coração. Porque eu estou explodindo de raiva, eu não estou aguentando e eu estou abafado. Vai orar, vai derramar diante de Deus, vai conversar com o teu melhor amigo.
Jesus, além de ser o nosso melhor amigo, Ele é o Senhor de tudo. Ele vai tirar lá do fundo do poço. Por que o cristão não faz do altar da oração o seu divã? Ô pastor, meu irmão, não tem melhor analista que Jesus. Sabe por quê? Vê se Ele interrompe quando você fala com Ele. Ele te interrompe? Ele te interrompe? Você já se pegou em algum momento de desespero de oração, chorando, e de repente você não sabia nem o que estava falando? Quem? Ele não te tirou do juízo, deixou você desabafar e ainda intercedeu por você. Não tem melhor psicanalista, com carinho e respeito pelos profissionais que nós temos aqui. Igreja não é uma brincadeira. Satanás está desesperado para dar uma rasteira em tudo quanto é questão. Ele quer derrubar todos os homens de Deus, todas as mulheres de Deus. Ele quer usar todas as crianças para irritar os pais. Ele quer usar os pais para amaldiçoar os filhos. O diabo quer guerra. Ele quer guerra dentro da casa, ele quer guerra dentro do quarto. Ele quer guerra na cozinha. Igreja não é brincadeira. O mundo espiritual é real, irmãos. O mundo espiritual é real. Vigia. Vigia para não cair no laço, para não cair na cilada. Vigia para você mesmo não segurar a isca que o diabo está jogando. Identifica a tua fraqueza. Procure identificar. Qual é a minha fraqueza? Pastor, há poucos dias eu contei uma aqui. Que isso? Eu falei, gente, eu seguro para não murmurar, mas eu tenho que morder minha língua. Por quê? Porque Deus não se agrada de murmuração. Você sabe quando você está murmurando, você está o quê? Plantando. Você está o quê? Desviando o caminho. Você está o quê? Se atrapalhando. Para. Irmãos, a vida é linda, é coisa séria. O diabo vai te tentar de dia e de noite. Ele não quer o teu sucesso. Ele não quer a tua paz. Ele odeia teu casamento. Ele odeia tua família. Ele odeia quando você está brincando e abraçando seus filhos. Ele odeia quando tua família está em volta da mesa. Ele odeia. Satanás odeia tudo que é de Deus. Tudo que é de Deus, Satanás odeia. Jesus disse claramente, ele rouba, mata e destrói. Mas tem remédio. Tem proteção. Tem poder, tem cobertura. Igreja tem que atentar, meu irmão. Vai para a oração. Eu fico impressionada. Tem cristão que não ora. Tem cristão que não abre a Bíblia a semana toda. Tem cristão que usa uma linguagem natural, até mundana. E depois o nome de Jesus está na boca. Meu irmão, não sai da sua posição. Não perca sua autoridade espiritual. Mas se encha do Espírito de Deus. E aí? Eu quero compartilhar com os irmãos na carta aos Efésios, no capítulo 6. Quem vai ler comigo no versículo 13? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo... É lindo demais isso aqui. Vou tentar explicar em 3 minutos, dentro de um ponto de fraqueza. Olha só. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, toda. Claro que não vamos ver isso agora, num culto, porque a armadura ela é completa, da cabeça aos pés. Tá? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. No dia mau. O dia da briga com o chefe, da discussão, foi o dia mau da sua vida profissional, não foi? Foi. Por que não desarmou o seu coração? Porque se tivesse dado ouvidos a Deus, teria desarmado o coração. Boas meditações resolveriam. Um versículo. Os mansos herdarão a terra. Se tivesse comido essa palavra durante um bom tempo, se tivesse meditado nela, se tivesse identificado a sua fraqueza, se tivesse se desarmado o coração, aguentaria o desaforo e passaria pela prova num silêncio agradável, com o coração cheio de Deus, tendo compaixão do infeliz que solta a língua para ofender. Porque quem ofende o seu próximo é um infeliz, que carece de oração.
Mas tem gente que não aguenta mesmo. Tem gente que o que escutou agora, não dá 2 segundos, pá, a língua solta, revida. O que tem de gente, mano, não precisa ser pavio curto. Basta acumular coisas no coração. Tem gente que acumula coisas materiais, mas tem gente que entulha o espírito, entulha o coração. É tanta velharia, é tanta mágoa, é tanta raiva, são tantas palavrinhas, são tantas ofensas, são tantas coisas, que chega um momento, o diabo diz, está no ponto, o dia mau. E vai ser com quem? Vai ser com o chefe. Vai ser com quem? Vai ser com a mulher. Vai ser com quem? Vai ser com o marido. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Ele acaba com o casamento num dia, em meia hora, com uma palavra, porque aquela palavra foi a gota que transbordou o copo. Sabe por que transbordou? Porque o copo estava cheio. Por que não se esvaziou? Por que não foi aos pés de Jesus? Porque não fez o que a palavra manda. A palavra manda você orar. A palavra manda você contar tudo para Deus. A palavra manda você esvaziar seu coração e se limpar. A palavra manda você se encher do Espírito de Deus e adorar. Igreja, a vida não é uma brincadeira. Satanás é bandido, mas ele cria estratagemas, ardis, planos engenhosamente preparados para acabar com um cristão e levá-lo para o pecado. Isso mesmo, a vergonha do adultério, a vergonha do roubo, do furto na empresa. Vocês vejam quantos nomes grandes hoje diante da sociedade, uma vergonha. Vocês veem quantos casamentos que foram sérios, bonitos, não tem nem poeira dele, não tem nada. A casa caiu completamente. Você vê quanta gente profissional, capacitado, que não vence na vida. Por quê? Porque abriu a porta para o diabo. Já não tem comunhão com Deus. Irmãos, a vida é regida pelo mundo espiritual. É o mundo espiritual que nos rege. Assim como o motor de um carro é que leva o carro para cima e para baixo, assim o nosso espírito, assim o que está dentro de nós, é que nos conduz em triunfo ou pode nos levar a um fundo de poço. Então é bom guardar aquela palavra. Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Identifica a tua fraqueza. Se consagra, pede ajuda. Senhor, a minha fraqueza era essa. Conta para ele, vai. Mas derrama, mas seja sincero. E aí sabe o que você faz? Acaba com tudo que trabalhava naquela fraqueza. Acaba, meu irmão. Acaba. O carnaval, as coisas velhas já passaram. Aquela revista que você guardou, toca fogo. Por quê? Porque eu quero o céu. Mas a tua colega é maravilhosa. Dá de 10 a 0 na tua mulher. Mas com a minha mulher eu vou para o céu, com aquela eu vou para o inferno. Pensa. O sumo sacerdote é aquele que intercede por nós. Mas não se brinca com Deus. Deus não vai levar na esportiva. Ele vai atentar. Está levando a sério? Está querendo realmente? O que está plantando agora? As coisas velhas já passaram. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.